Efésios capítulo 2, hoje para encerrar o capítulo dos versículos 19 até 22 é a leitura que nós vamos fazer. Efésios capítulo 2, dos versículos 19 até o 22. A série que a gente tem caminhado nessa jornada na carta aos Efésios é uma igreja edificada para a glória de Deus. Esta carta é rica e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz instruções preciosas ao coração daquele povo. E nós vamos falar um pouquinho, pode passar, Rafa, por favor, acerca, dá um pause aí, acerca de uma igreja gloriosa, em que Paulo encerra esse capítulo falando a respeito. Acharam, meus irmãos, o texto bíblico? Vamos ler juntos, a partir do versículo 19 até 22 do capítulo 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos mais uma vez. Pai Santo, é a Tua palavra viva, eficaz. É a verdade que nos instrui, que alimenta a nossa alma, o nosso coração. É a bússola a qual nos norteia e nos mostra o caminho da vida. Dá-nos graça para que entendamos mais uma vez que o Senhor use Tua palavra e fale aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito, apesar de mim e apesar de nós. Mais uma vez, alimenta-nos, Senhor. Te pedimos isso encarecidamente, crendo que o Senhor o fará, em nome de Jesus. Amém. Recordando um pouquinho da semana passada, o Evangelho derruba, destrói qualquer parede que separa-nos. Em Cristo Jesus somos unidos. Não há mais separação étnica. Não há mais separação social, não importa se você é rico ou pobre, se nasceu no norte ou no sul do país, não importa se você é brasileiro, judeu, grego ou qualquer outra nacionalidade, em Jesus nós somos um, e nós precisamos amar uns aos outros. Os gentios já não são mais estranhos à aliança, não estão mais vivendo distantes da promessa, mas foram chamados para junto de Deus, da sua aliança e da sua promessa. E quando Deus chama este povo e faz dele um povo, no versículo 18, que antecede o texto que lemos, ele diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Este povo que tem acesso ao Pai é a igreja gloriosa que o Senhor faz uma nele. E esta igreja gloriosa tem consigo algumas marcas, algumas características, algumas evidências que só a igreja deve ter. Eu sei que nós sofremos muitas vezes embates no que tange à igreja. Muita gente critica, confronta, fala, reclama, afronta inclusive a igreja de Deus. Tem gente que diz que a igreja é dispensável, se considera obsoleta para os nossos dias. Nós, como igreja, como povo de Deus, entendemos que Jesus estabeleceu a sua igreja e, a despeito de que muita gente diga, ela permanecerá de pé até a volta de Cristo. Quais as marcas desta igreja? O que Paulo diz que nós somos? Que povo é esse que Deus transformou? Que evidências há em nós? Que elementos caracterizam a nossa vida para dizer, nós somos igreja de Deus? Eu sei que no Novo Testamento existem inúmeros textos que vão abordar marcas da igreja. Mas quero destacar algumas aqui acerca da gloriosa igreja de Jesus. Veja comigo, a primeira delas está lá no versículo 19. Vamos ler juntos, irmãos? Uníssonos, vamos lá? Assim... Primeira coisa que ele está dizendo, agora que essa parede caiu, agora que Deus chamou todos e faz de todos nós um no Senhor, temos acesso ao Pai, nós não somos mais estrangeiros, não estamos mais perdidos e alheios, o Senhor nos fez sua família. Quem está na Escola Bíblica Dominical estudando conosco recentemente, uma das lições foi, nós somos filhos adotados por Deus.
Essa é uma doutrina bíblica elementar, básica da fé, adoção. Deus nos tirou de estranhos e nos chamou à sua família. Eu sei que o termo família tem sido deturpado nos nossos dias. E se tem uma coisa que o capeta odeia é a família, porque ela foi fundada, estabelecida por Deus. E quando ele não ataca a família, ele tenta perverter a família, chamar de família aquilo que Deus nunca disse que é família. E desfazer aquilo que Deus disse, isto sim é família. Mas veja que é muito profundo. Deus está dizendo que nós perdidos, mortos em delitos e pecados, vivendo alheios a Deus, rebeldes, ofensores do Senhor por natureza, Ele adotou a gente, Ele tirou a gente de lá, perdoou os nossos pecados, pagou a nossa culpa e, numa analogia bem simples, nos colocou para dentro de casa. Nós, como seres humanos, temos o dever diante do Senhor e crentes nele de perdoar uns aos outros. E o J.R. Bridges, no livro que nós estamos usando na escola dominical, ele diz: é como se um governador perdoasse uma pessoa que tinha assassinado o seu próprio filho. Ele dá um indulto de perdão para aquela pessoa. Mas ele diz, quando Deus nos adota é mais profundo. É como se você abrisse a porta e colocasse para dentro da sua casa a pessoa que mais te fez mal. Olha o que o texto está dizendo: nós não somos mais estrangeiros, agora nós fazemos parte da família de Deus, gente. Você está debaixo de todas as bênçãos de Cristo, são extensivas a você. Parou para pensar nisso? Não é mais estranho a aliança, mas agora é família, chamado para ser do Senhor. Gente, a Bíblia diz assim, que agora como família e filhos, Paulo vai dizer aos Gálatas, nós não somos mais escravos, e sim filhos, e como filhos, co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Se nós somos família, o direito da família é para nós, sim ou não, gente? Ué, se você foi chamado à família, você está no testamento da herança de Deus em Cristo Jesus. Dá para dar glória a Deus aí, gente? Você foi chamado por isso. Você foi chamado por Deus, o Senhor te entregou uma herança bendita em Cristo, porque você não é mais estranho à aliança, não é mais estrangeiro, não está mais perdido. Olha o que o texto diz, gente. Quando você lê estrangeiro e peregrino, o que você pensa? Israel tinha várias leis para estrangeiros, que Deus havia dito, porque via de regra, os povos, eles afastavam estrangeiros, não aceitavam bem. Estrangeiro tinha problema, não era bem aceito por um povo, não falava a língua, não tinha a cultura, não tinha os costumes, ao ponto de que Deus tem que estabelecer lei para cuidar dos estrangeiros, para que o povo tivesse cuidado com aqueles que eram de fora. O que é um peregrino? O peregrino não tem lugar, ele está andando de passagem, ele está perambulando, mas ali não é a habitação dele, ele não tem descanso, não tem lugar, não tem alento. O que ele diz? Você não é mais estrangeiro perdido, você não é mais peregrino saltitando por aí, agora você tem um lar. Escutou isso? Você não é mais peregrino nesse sentido de estar perdido, agora você tem um lar, e este lar é na família de Deus. Este lar é onde o Senhor te chamou para te acolher. Deixe-me dizer, eu não sei a sua história familiar, eu não sei se lá as coisas foram quebradas, eu não sei se você carrega uma história de dores, se existem cicatrizes na sua alma e talvez até no seu corpo físico. Eu não sei o que remete a pensar quando você imagina a família humana, mas o que quero dizer pelo Evangelho de Jesus é que, a despeito de toda a sua história lá, o Senhor te chamou uma família, em absoluto, uma família eterna, que desfrutará da presença do seu Pai para todo sempre na eternidade. E essa é a família de Deus que Ele te chamou. Amém? O texto diz para nós isso. Olha só, irmãos, veja ainda no versículo: mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O que é concidadãos dos santos? Você já parou para pensar que a gente, cheio de pecado, de problema, de dificuldade, quebrado em um monte de coisa, vai morar no mesmo céu de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Pedro, Paulo, João? Pensou nisso? É isso que ele está dizendo. Vocês agora são concidadãos dos santos.
O mesmo céu de habitação que Deus preparou para todos os santos de todas as épocas é onde vocês vão morar. Isso deve alegrar o nosso coração. Aqueles santos do passado que nós pensamos, é no mesmo lugar que nós fomos chamados para habitar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. É o nosso desfrute. Eu não sei se você é como eu, mas de vez em quando eu leio a Bíblia, eu fico com uma vergonha, irmãos, de mim mesmo, da minha fé. Eu olho para esses personagens que não tinham a vida como preciosa, e a gente, por qualquer unha encravada, está maldizendo tudo, não é verdade? E agora, quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, eu vou morar no mesmo lugar dos meus irmãos de todas as épocas. Nós conheceremos os heróis da fé de Hebreus 11 ou 10. Nós conheceremos aqueles que andaram com o Senhor, Enoque, que andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Que tiveram experiências tremendas, como Moisés ouvia o Senhor naquele monte, recebeu literalmente das mãos do Senhor as tábuas da lei. Nós estaremos lá. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor é bom. Como cantamos nesse culto, o Senhor é bom. Agora nós temos uma família. Como toda família, nós temos direitos e deveres. Nós temos o grande privilégio de ter sido aceito, colocado nessa família, mas nós temos o dever de fazer jus a essa família. Quem é mais experiente aqui vai lembrar que eu vou falar os nossos avós, alguns os pais, outros os bisavós, diziam assim: rapaz, menina, bom comportamento, honre o nome da nossa, cuidado onde você vai, hein? Nós temos um nome a zelar da nossa casa. Não envergonhe a nossa família. Se isso é um princípio que valia e que deveria valer nos nossos dias, para a nossa família sanguínea, quiçá na família de Deus. Se você é da família de Deus, não envergonhe a família do Senhor. Se comporte como um filho de Deus onde você estiver. Dê testemunho e honre o seu pai. Não seja como um estranho a esta aliança em Deus. Primeira grande bênção que destaca a igreja gloriosa de Jesus. Ela é família de Deus. Amém, gente? Nós somos família. Como igreja do Senhor, nós representamos, nós não somos por completo a família de Deus, é claro. Nós somos uma centelha, um grãozinho de poeira no meio de uma imensa igreja que Jesus estabeleceu para si. Mas nós somos uma parte dessa família. E a gente precisa de tempo em tempo refletir no nosso coração. Porque a gente vai nos acostumando com as coisas. E cada vez mais a nossa vida está distante uns dos outros. Mas como família nós não devemos perder de vista isso, que nós temos que amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. E isso não é tarefa, apesar de ser, não é tarefa somente de oficiais da igreja. Quando você lê em todo o Novo Testamento sobre o cuidado de uns aos outros, o amor, o servir uns aos outros, o acolher uns aos outros, não está falando só para pastor, para presbítero e diácono. Está falando para quem, gente? Para toda a igreja. Cuidemos uns dos outros. Como família, amemos, acolhamos, entendamos, oremos como nós oramos hoje aqui. Paulo vai dizer que nós somos membros, muitos membros de um corpo, e se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Ao mesmo tempo, se um membro se alegra, é vitorioso, nós nos alegramos com ele. Somos família de Deus. Que Deus nos dê essa marca, irmãos. Que Deus nos dê essa característica, uma igreja que é uma família. A gente canta, né, naquela canção, né? Uma família, recebi um novo coração do Pai. Uma família vivendo um compromisso, que assim seja. Segunda grande bênção e verdade sobre a igreja do Senhor. Versículo 20, vamos juntos? Abra aí para a gente ir uníssono no versículo 20. Edificados. Veja que interessante. Segunda verdade sobre a igreja de Jesus. Ela é edificada sobre firme fundamento. Está aqui, né? Edificada sobre firme fundamento. O que ele está dizendo? Essa família que Deus chamou, ele vai agora mudar a analogia.
ele vai dizer que nós somos uma edificação de Deus. E nessa edificação, o seu fundamento é sólido. Lembra o que Jesus falou? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, constrói a casa sobre a areia. Fundamento é uma analogia bíblica recorrente. Pedro vai dizer que Cristo é pedra angular. Jesus faz um trocadilho ao dizer para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Pedra angular, pedra principal, pedra última, era um entendimento que todo mundo que estava escutando, ouvindo ou lendo Paulo entenderia. Vocês não estão sendo edificados sobre a lama, sobre um pântano, sobre um brejo. A edificação de vocês é sobre um fundamento firme. Duas coisas que ele diz aqui para nós, gente. Fundamento, primeiro, dos apóstolos e profetas. Tem gente que às vezes, acho curioso isso, especialmente nesse tempo de internet, que todo mundo fala o que quer e por aí afora, em nome de Deus, fala tanta coisa. Tem gente que quer descobrir a roda, inventar o fogo. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Gente, sabe essa estradinha que vocês estão passando agora? Vocês estão caminhando aqui? Os profetas foram usados por Deus para pavimentar e os apóstolos também trilharam. Nós não estamos avulsos na história, existe um legado. Existe uma história antes de nós. O fundamento, sabe esse evangelho que nós cremos? Sabe, irmão, sim ou não? Sabe esse evangelho? Os profetas disseram. Hoje pela manhã nós lemos uma profecia: vou tirar o coração de pedra de vocês, vou dar um coração de carne, e na vida de vocês vou pôr um espírito novo. Vai nascer um menino, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu vou ajuntar o meu rebanho, vai ser só um pastor e um só rebanho. Onde estiver o pastor, ali estarão as ovelhas, diz o Senhor nos profetas. Os profetas anunciaram o que nós cremos, tem um fundamento, nossa fé não foi inventada. Essa semana eu vi, infelizmente, um que já foi um grande expoente, influente teólogo brasileiro, dizendo que a Bíblia foi uma invenção de Constantino. Esqueceu que nós temos um fundamento, que homens e mulheres de Deus foram usados para termos a palavra e o que nós cremos hoje. Segundo fundamento, os apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando Lucas dá um recorte daquela igreja, ele diz para nós: essa igreja que vocês estão vendo aqui, cheia do Espírito Santo, não é uma igreja de oba-oba, não é uma igreja sem alimento sólido, essa igreja está firme na doutrina. O firme fundamento que nós somos edificados por Deus é um fundamento doutrinário. Gente, pode ver uma edificação, a coisa mais linda. Podemos botar a melhor pintura por fora, o adorno, o azulejo, a coisa maravilhosa. Se não tiver um bom fundamento, toda aquela beleza ruirá. O que ele está dizendo? Essa igreja que Jesus edifica, ele edifica sobre um fundamento firme. Creia nisso. Vá para a Escritura, leia a Bíblia, tenha fundamento da sua fé. A Escritura traz uma advertência, vou citar duas. Estejam preparados a todo aquele que vos perguntar a razão da vossa esperança. Você não deveria gaguejar quando alguém perguntar para você: por que você crê em Deus? Deveria ter uma resposta firme. Segunda coisa, nós temos que ser firmes segundo a Escritura para não sermos levados por todo e qualquer vento de doutrina. Uma folha seca, qualquer vento empurra ela. Quem está firme e sólido, tem firmeza e não é nada tão simples que o conduzirá ou abalará. Mas aí ele fala da última pedra, da pedra angular. Veja aqui no versículo 20: sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. De vez em quando a gente tem medo sobre a igreja, a gente fala assim: meu Deus, o que vai ser da igreja? Nós estávamos estudando com os jovens nesse sábado aqui, no encontro dos jovens, sobre a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo que falava acerca da igreja, capítulo 25 da confissão de fé de Westminster. A gente lembrava sobre a igreja, e eu falei algumas coisas com eles, em contato com amigos missionários, na Europa, por exemplo, que fora um continente de grande avivamento.
A grande, esmagadora maioria dos jovens são ateus. As igrejas são vendidas para se tornar pubs, bares. Os prédios não são derrubados simplesmente porque são históricos, senão nem lá mais existiriam. Nos Estados Unidos, onde eu tive agora mais de um mês, a maioria, eu mandei foto para alguns dos meus irmãos, igrejas apóstatas, com bandeira de movimentos contra a palavra de Deus, hasteadas na frente delas próprias. Poucas igrejas, pelo menos na região que eu estava, que você não via essa identificação. E mesmo igrejas de forma histórica, que estão lá há muito tempo, definhando, com pouca gente, sem jovem, em sua maioria idosos que literalmente estão daqui a alguma geração partindo. O que será da igreja? A primeira reação do nosso coração é se atribular e dizer, meu Deus, o que acontecerá? Mas aí quando nós vamos para a palavra de Deus, o fundamento dessa igreja é Cristo. Ela não acabará. Os tempos podem mudar, mas os remanescentes hão de permanecer, porque eu preciso crer no que disse o meu Cristo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se o Senhor Jesus edifica a sua igreja, não tem inferno que a derrube. Pode abalar a instituição, pode quebrar as invenções humanas que nós inserimos, mas a genuína igreja permanecerá de pé, porque ela foi fundada por Jesus, e Ele é o alicerce, a pedra última, a principal, que ninguém a derribará. Amém, irmãos? É o que ele está dizendo. A verdadeira igreja é fundamentada em Jesus, não em homens. Ô, gente, todos nós vamos passar. Já falei isso outras vezes. A maioria de nós não lembra o nome do tataravô. Significa que em 4 gerações, ninguém mais nem lembra quem nós somos. Mas a igreja continua de pé. Esse é o fundamento que nós somos edificados da igreja do Senhor. Fortalece a tua igreja. É mais ou menos isso que a gente cantou agora há pouco, não foi? Fortalece a tua igreja, vivifica-nos, Senhor. Cuida do teu povo, mantém de pé. Terceiro aspecto aqui, irmãos, para a gente avançar um pouquinho mais. Versículo 21, vamos juntos? No qual... Vamos o 22 todos juntos. No qual... Primeira coisa, a igreja é família de Deus. Segundo, ela é edificada sobre firme fundamento. Terceiro, ela é edificada para ser um santuário dedicado ao Senhor. E este santuário para a habitação de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Sabe esse edifício? Que existem os profetas, os apóstolos, o próprio Cristo é o fundamento. O Senhor está edificando para Ele habitar conosco. Essa é uma analogia que para nós pode parecer comum, porque a gente canta sobre isso. Aliás, a canção que eu citei, ela faz uma paráfrase aqui, ó. Somos corpo assim bem ajustados. Não é o que o texto está dizendo, ó. Edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora você já sabe de onde vem aquela frase da canção. Somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Então o que ele está dizendo? Deus está edificando essa igreja com um propósito. Veja, gente, muitos homens no passado, Davi talvez tenha sido o expoente dessa história, intentaram edificar um lugar para Deus. Não foi? Deus falou para Davi, Davi, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Mas depois Salomão vai lá, edifica um templo. E eu preguei aqui já no tempo de Ageu, na reconstrução do templo de Salomão. Eles reconstroem como um lugar que Deus estava habitando. E este negócio de onde Deus está aqui, está na igreja de baixo, está em tal lugar, aonde que Deus está? O Senhor vai dizer para a mulher samaritana em João 4, Senhor, tem que adorar onde? O judeu fala que é lá, a gente acha que é aqui, e já que o Senhor é profeta, eu queria saber, para tirar essa dúvida de uma vez, para poder ter certeza onde que é para adorar. E ela esperava uma resposta que o Senhor dissesse, o endereço é esse, anota aí, Morro do Sabuó, São Roque. Não, o que o Senhor disse? A hora já vem, e é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Deus está dizendo aqui? Que a igreja edificada, ela é a própria habitação de Deus.
Não habitação em templo, não restrita, mas é onde Deus se move, é onde Deus age, é onde Deus trabalha. Quando nós lemos Apocalipse 1, eu disse isso ontem aos jovens, a Bíblia diz que Jesus se move no meio das igrejas, e Ele vai dizer, eu sou aquele que me movo no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, e as igrejas lá são igrejas com problemas, fracas, igrejas com dificuldade doutrinária, igreja que tinha abandonado o primeiro amor, mas Jesus estava lá com elas, porque é a igreja de Jesus, e Ele está dizendo que nós somos fundamentados, sendo edificados para a habitação de Deus. Algumas coisas importantes aqui nesse texto, do qual todo edifício bem ajustado cresce. Nós estamos sendo transformados por Deus para o crescimento bem ajustado. Esse crescimento não tem a ver com o número, irmão. Nós não somos numerofóbicos, né, para usar uma palavra hoje comum, né? Todo mundo é fóbico de alguma coisa aí, né? Na minha época, a única coisa que a gente conhecia de fobia, quem vai lembrar aqui, anos 90, aracnofobia. Te trouxe uma memória aí, não? Era a única coisa, mas hoje virou moda. Se você quiser ser afagado, é só você dizer que estão com fobia contra você, ok? Mas isto posto, nós não temos dificuldade com o crescimento, nós temos que amar o crescimento. Ovelhas saudáveis de Jesus crescerão, o rebanho crescerá, cremos nisso. Agora, nós não podemos negociar o crescimento a qualquer custo. Ele está dizendo que o edifício bem ajustado cresce, desenvolve, e não é o que o Senhor diz, que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual para crescermos na fé? É o que o Senhor está falando para nós. Eu já falei isso outras vezes, irmãos, nós não podemos ter a síndrome de Peter Pan, que é aquele menino que vive na terra do nunca e lá ninguém cresce. Nunca ninguém cresce. De vez em quando a gente encontra na jornada aí um crente Peter Pan. Está há muito tempo já, e ele pensa que pode voar e viver criança o tempo todo. É necessário dizer, irmão, é hora de crescer. Crescer na fé, desenvolver. E o texto continua dizendo, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Tem uma canção antiga, mas eu sei que a minha referência não é tão reformada assim, que dizia assim, eu quero ser, Senhor, um santuário puro e santo. E alguns lembram aí. Tem um pezinho lá também, quem lembrou? Ele dizia assim, faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração, santuário, é isso? Em teu louvor. O que ele está dizendo? A igreja é o santuário de Deus. O Senhor escolheu a igreja para habitar. Gente, isso deveria encher o nosso coração de temor. Igreja não é habitação, gente, de maledicência. Não é habitação de preferências pessoais em nome do meu afago, do meu ego, do meu bel prazer. A igreja é a habitação de Deus, é o santuário do Senhor, é onde Deus está. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver Deus. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver o Senhor ali. O Senhor não está em paredes, o Senhor está na sua igreja. Ela pode se reunir num templo belíssimo, ou debaixo de uma árvore, nos rincões desse país. O Senhor está na igreja. Nós não podemos aceitar nada dentro da igreja que impeça, que prejudique, que afaste essa percepção de que nós somos a habitação de Deus. Sabe, irmãos, eu sei que eu repetidas vezes cito isso, mas algo que me choca, quando citei aqui as cartas das 7 igrejas do Apocalipse, é Jesus dizer, eu sei que você já usou esse versículo evangelístico, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos ter uma refeição junto. Mas esse versículo não é evangelístico. Jesus está dizendo para uma igreja. Já pensou, irmãos? O risco que uma igreja tem de Jesus estar do lado de fora dizendo, eu queria entrar, estou batendo na porta, me expulsaram daí, então eu estou procurando alguém aqui que de repente abra a porta para a gente ter um relacionamento. Olha que interessante, gente. Nós corremos o risco de fazer as mesmas coisas que estamos fazendo e perder a percepção que o mais importante desta igreja chama-se Jesus Cristo.
Um escritor cristão disse certa vez que se o Espírito Santo desaparecesse da terra num instante, muitas igrejas continuariam a fazer o que elas estão fazendo e não perceberiam. Isso é sério, gente. Nós temos dedicado a nossa vida como um santuário ao Senhor. Nós não estamos tendo todo o cuidado para que esse azulejo seja santo. Se tocar aqui é mais santo, aí as poltronas ou o lugar, mas a vida, o acolhimento, a santidade, a purificação. Olha o que, terminando aqui, olha o que ele diz no versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados, ou aquela construção de Deus, para a habitação de Deus no Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito. Deus não está perguntando se a gente conseguiu colocar algo chique na igreja, um tapete dos melhores. Se for possível, vamos colocar. É o conforto para o povo. Mas Deus está perguntando para nós se o nosso coração está aberto para a habitação de Deus. Se a nossa vida está cuidando, onde Deus se manifesta, onde Deus habita, onde Deus está. Como diz o texto bíblico, verdadeiramente Deus está nesse lugar. O Senhor está dizendo para nós que a igreja é um santuário. O diabo não brinca em serviço e está sempre querendo atacar a igreja de Deus para que ela deixe de entender que ela é um santuário dedicado ao Senhor. E nós precisamos, com temor, orar por isso. Senhor, santifica a nossa igreja. Santifica o nosso povo. Abençoe-nos, Pai, para que a gente seja um lugar onde o Senhor habita. Gente, eu já disse isso outras vezes. Se nós perdermos Jesus, perdemos tudo. Deus nos livre, gente, em nome de Jesus, Deus nos livre de sermos uma igreja grande, com movimentos, programações, recursos, gente, ser conhecida e não ter temor de Deus, e não ser um santuário do Senhor. Deus nos livre disso, porque isso é um perigo que nós podemos incorrer, e que muita gente incorre. Tem movimento, tem trabalho, tem show, tem luz, tem tudo, mas cadê a santificação, o acolhimento? E Deus também nos livre, já que você está pensando do outro lado, de ser uma igreja assim abraçadinha, pequena, e não entender que nós somos um santuário para Deus também, porque isso também acontece em igreja pequena. Que Deus nos ajude. Lembrando, a igreja de Jesus você vai comigo? Eu falo e você repete. A família de Deus, edificada sobre firme fundamento, um santuário dedicado ao Senhor, para a sua habitação. Ore pela sua igreja. Coloque na agendinha aí essa semana. Ore pela igreja. Ore pela igreja de Jesus. Ore para que o Senhor nos dê essa percepção, esse crescimento. E que o Senhor mantenha a gloriosa igreja de Jesus nas suas mãos. E que a igreja seja edificada para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para orar, irmãos? Falando com o Senhor. Nosso Deus e Senhor nosso. Pai, obrigado por esse privilégio. Como estrangeiros, perdidos, distantes, fomos chamados para fazer parte do teu povo. Em toda a face desta terra, o Senhor chamou uma igreja. De todas as línguas, povos, nações, haverá um só povo que te adorará para todo sempre. Ó Deus, obrigado porque não éramos dignos, mas por meio de Cristo o Senhor nos inseriu nesta família. Eu oro, ó Deus, para que os meus irmãos sintam em seu coração o amor por esta família que Deus entregou a cada um de nós. Que haja compromisso, que haja intercessão, dedicação pela família do Senhor aqui. Pai, se há alguém que está estranho a isso, que o Senhor dê acolhimento nesta noite, que o Senhor traga esta pessoa, que ela experimente aqui neste lugar, este sentimento de acolhimento, de família, verdadeiramente do Senhor, mas que sobretudo no mundo espiritual, o Senhor a arranque das trevas e o insira na família do Senhor, por meio de Cristo, que é o primogênito de muitos irmãos. Ah, Deus, edifica a nossa igreja, edifica a nossa vida, mantenha-nos no firme fundamento e lembra-nos que fomos chamados a sermos santuário para a habitação do Senhor.
Perdoa pelas vezes que perdemos tempo com coisas que afastam a Tua presença em nós. Perdoa pelas vezes que nos envolvemos com aquilo que ofende o Senhor, mas santifica a nossa vida. Dá-nos esse coração que busca a Tua presença e que o Senhor permaneça sendo o bem mais precioso que possuímos aqui neste lugar, Pai. Em nome de Cristo, em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.